Shalom, shalom. Aqui quem fala é Thalita Sanfi. E durante os próximos dias, nós vamos caminhar juntas por uma série de reflexões sobre um tema que é essencial para a nossa vida cristã, a maturidade espiritual. O desejo de Deus nunca foi apenas nos salvar, mas nos transformar. E essa transformação acontece à medida que crescemos, amadurecemos e nos tornamos cada vez mais parecidas com Cristo. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Guarda no seu coração durante todo esse episódio. Até quando? Até quando permaneceremos onde Deus já nos chamou para crescer? Essa pergunta não é para gerar culpa, e sim um convite do Espírito Santo para olharmos para dentro de nós mesmos e permitirmos que Ele revele áreas que ainda precisam amadurecer. Existe uma passagem muito conhecida em que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10,14. Ao longo dos anos, muitas pessoas passaram a usar esse texto para justificar uma vida de infantilidade espiritual. E elas dizem: eu quero ser como uma criança. Mas será que foi isso que Jesus quis dizer? Quando olhamos para o texto dentro do seu contexto, percebemos que Jesus não está exaltando a imaturidade, ele está exaltando o coração de uma criança. A criança confia, depende. A criança acredita que o pai sabe o caminho e ela não precisa entender tudo para descansar, porque sabe em quem está segura. E é exatamente esse tipo de coração que Deus procura. Mas aqui existe uma reflexão muito importante. Será que realmente queremos viver como filhos que confiam no Pai? Ou apenas queremos os benefícios de sermos cuidados? Porque existe uma grande diferença. É muito fácil dizer: eu quero ficar no colo de Deus, mas permanecer no colo do Pai significa entregar o controle da nossa vida a Ele. Significa confiar quando não entendemos, esperar quando a resposta demora, obedecer mesmo quando a direção de Deus confronta a nossa vontade. Será que estamos dispostos a viver essa dependência? Ou queremos apenas que Deus resolva os nossos problemas, sem abrir mão do nosso controle? Porque muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas continuamos tentando controlar tudo. Queremos descansar, mas não soltamos as preocupações. Queremos ser cuidados, mas não entregamos as decisões. Queremos proteção, mas insistimos em caminhar pelos nossos próprios caminhos. Isso não é dependência, isso é apenas desejar os benefícios da presença do Pai, sem viver a confiança que um filho verdadeiro desenvolve. A Bíblia nos mostra que crescer faz parte da vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve:
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Paulo não está desprezando a infância, ele está ensinando que existe um tempo para crescer. Toda criança nasce pequena, mas nenhuma foi criada para permanecer pequena. Uau! Da mesma forma, acontece na vida espiritual. Deus nos recebe como filhos, nos ensina, consola, fortalece, mas também nos conduz ao amadurecimento. E amadurecer não significa deixar de depender de Deus, significa depender ainda mais dele. A diferença é que deixamos de depender das nossas emoções, das opiniões das pessoas e das circunstâncias para depender da palavra de Deus. Por isso, Paulo também escreve: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Perceba que o alvo não é permanecer criança. O alvo é alcançar a maturidade em Cristo. Em outro momento, o autor de Hebreus faz uma exortação muito séria à igreja. Embora a essa altura já devêssemos ser mestres, vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês passaram a precisar de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5, do 12 a 14. Essa palavra não era para pessoas que haviam acabado de conhecer Jesus. Era para pessoas que já tinham tempo de caminhada, mas não haviam crescido. Talvez hoje o Espírito Santo esteja nos fazendo a mesma pergunta. Será que eu continuo querendo apenas ser cuidado? Ou estou permitindo que Deus me ensine a caminhar? Será que realmente descanso na mão do Pai? Ou continuo tentando controlar tudo sozinho? Será que entreguei meus medos, minhas decisões, meu futuro? Ou apenas digo que confio, mas vivo ansioso o tempo todo? A verdadeira dependência de Deus não nos mantém infantis, ela nos faz amadurecer. Porque quanto mais confiamos no Pai, mais aprendemos a obedecer. Quanto mais obedecemos, mais crescemos. Quanto mais crescemos, mais parecidos com Cristo nos tornamos. É por isso que quero deixar aqui um desafio para você. Hoje, durante a sua oração, não peça apenas que Deus resolva os seus problemas. Peça que Ele revele quais áreas da sua vida ainda precisam amadurecer. Peça coragem para entregar o controle. Peça graça para confiar. Peça discernimento para crescer. Porque o propósito de Deus não é apenas cuidar de você, é formar Cristo em você. Como diz o apóstolo Paulo, até ser Cristo formado em vocês. Gálatas 4,19. Que esta seja uma semana de crescimento, de transformação,
e de entrega. E se essa mensagem falou no seu coração, deixa aqui embaixo um comentário, compartilhe aquilo que Deus ministrou na sua vida. Curta esse vídeo, envie esta mensagem para alguém que também precisa viver um tempo de amadurecimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero no próximo episódio da nossa série. Até quando? É um chamado de Deus à maturidade. Shalom, até breve.